Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu trago aqui um tema para vocês com o título O Magista Apressado Come Cru. Eu venho apresentar aqui hoje alguns dos livros que eu li que me trouxeram até o caminho, que eu venho percorrendo e formaram a bagagem que eu carrego no momento na prática de magia, no entendimento que eu tenho acerca da espiritualidade. O primeiro deles é esse daqui, o Futhark, o Oráculo Sagrado das Runas, do Edred Thorson. Ele vem numa caixa, como vocês podem ver aqui, é uma caixa de papel, e vem com esse livro aqui, Vem também com um pequeno livreto ensinando a fazer ritual, fazer consagração e amuleto, talismã. E ele vem também com um saquinho de runas. Esse saquinho é um saquinho de linha e ele se danificou com o tempo. E hoje eu guardo essas runas num outro receptáculo. Esse livro aqui, ele me abriu muitas portas para entender como que funciona essa questão da espiritualidade. E ele não só explica sobre as runas, sobre o significado de cada uma delas, como uma letra de um alfabeto sagrado, como também traz um significado místico e uma aplicação prática para se usar essas runas durante a nossa jornada nessa vida. E alcançar, então, coisas que a gente entende que possam precisar de um empurrãozinho do universo, para nos auxiliar a alcançar conquistas. Logo em seguida, eu li esse aqui, que é o Corpus Hermeticum. Essa obra aqui é que traz a base da filosofia do hermetismo. De Hermes Trismegisto, que eu já até mencionei em outros vídeos, o 3 vezes grande, Hermes Trismegisto, que como vê aqui na capa que essa imagem desse deus com cabeça de íris, que é o deus Thoth, o deus da sabedoria, e foi sim, os eruditos que vinham da Grécia para o Egito estudar acabaram levando esse sincretismo do deus Thoth para a sua cultura, onde ali ele é o deus Hermes Trismegisto, e depois foi sincretizado pelo Império Romano na figura do deus Mercúrio. Então esse livro aqui também é um livro que fez parte dessa minha jornada e que muito do que eu li no Futhark eu via como uma certa base para poder entender o que está falando aqui. Não que o Futhark esteja diretamente ligado a isso, mas de forma indireta me proporcionou um certo entendimento. E esse outro aqui pequenininho também, que é o Kybalion, esse livro fininho aqui, como vocês podem ver, o Kybalion. Esse livro aqui, muitos dizem que não é sobre hermetismo, mas ele traz conceitos que vêm do hermetismo. Esse livro aqui, se eu não tivesse lido o Futhark, eu não sei se eu teria tido a compreensão que eu tive quando eu li, mas foi mais um livro que me trouxe uma abertura de portas para entender a realidade. E aliado a esse, eu li também esse aqui, que é a Cabala Mística, de John Fortune. Só que esse livro aqui da Cabala Mística, sinceramente, eu não recomendaria uma pessoa que está começando a trilhar agora esse caminho de buscar conhecimento esotérico ou ocultista, começar por esse livro aqui. Apesar de esse livro aqui não abordar o tema de uma forma tão profunda, ainda assim eu acredito que a pessoa que for se enveredar por esse livro, ela vai ter uma grande dificuldade de conseguir abstrair a informação que está aqui. E antes dele, eu recomendaria primeiro a pessoa ler um desses dois, ou os dois, Esses aqui são livros iniciais para se compreender a Kabbalah. Então esse aí, Iniciação à Kabbalah, de Tova Sender, foi isso aqui que eu li primeiro. E esse aqui eu adquiri logo depois,
Uma Jornada de Autoconhecimento, né, de Cadu Santoro. E ambos esses livros aqui são sobre a Kabbalah de uma forma introdutória, né? Os dois tratam do mesmo tema, mas eu posso dizer que, lendo os dois, um acabou me trazendo um pouco mais de entendimento, porque é a visão de dois autores diferentes, né, explicando sobre a mesma coisa. Cada um tem a sua didática. Para mim, no meu caso, esses dois aqui se complementaram. Em seguida, assim, aí, para ler esse livro aqui, A Cabala Mística, de John Fortune, eu já acredito que, tendo passado por essa parte introdutória, já vai dar assim, uma compreensão melhor. Ainda assim, eu tive uma certa dificuldade de assimilar certas coisas nesse livro, tanto que na segunda, terceira vez que eu fui ler ele, eu acabei compreendendo certas coisas e vi que passagens desse livro que eu tinha lido da primeira vez até da segunda, eu não sei, parece que eu não consegui meio que absorver isso muito bem, mas depois de ter adquirido já uma certa bagagem, não só de leitura, mas também de prática, de ritualística, de magia, e tendo compreensão, né, do funcionamento dessas ferramentas todas que são usadas na ritualística, eu acabei de compreender muito do que a John Fortune fala nesse livro aqui. Bom, e tem um livro também que eu comprei, e esse aqui eu confesso que eu nem terminei de ler ele todo, que é o Magia Prática, né, o Caminho do Adepto, de Franz Bardon. Muita gente gosta muito desse autor. Esse livro aqui está praticamente novo. Eu comecei a ler, não terminei de ler, está até marcado aqui o lugar onde eu terminei, onde eu parei de ler ele, né? Foi na página 74. Mas, ainda assim, lendo esse livro até esse ponto aqui, eu consegui absorver coisas que eu aplico até hoje durante o processo de preparação de magia antes de realizar algum ritual de magia. Esse outro aqui também, que é um livro que eu considero fundamental, que é o Tratado Elementar de Magia Prática do Papi, foi o livro que me trouxe uma grande curiosidade e foi um grande meio de me impulsionar a começar, né, a buscar uma liturgia para poder então iniciar as práticas mágicas. Esse livro aqui é um verdadeiro compêndio, explica muita coisa. Essa obra aqui, por exemplo, né, da editora Pensamento, é uma edição de 1997 que eu encontrei num sebo. Hoje você já encontra nesse Tratado Alimentar de Magia Prática relançado. Eu já vi na Amazon, tem capa dura inclusive, com um certo refinamento, né, na forma de expressar as palavras, já está mais atualizado, né, o português mais atualizado. Então eu acredito que dá uma compreensão até melhor em certas passagens. E esse aqui também, fundamental para todo magista, né, o Dogma e Ritual da Alta Magia. Esse livro aqui, quando eu comprei ele, eu comprei por curiosidade, principalmente quando eu vi esse Baphomet na capa aqui, que me chamou muita atenção, e tentar entender, né, o que levaria, porque na minha concepção, né, até então, o Baphomet era uma entidade, né, era como se fosse uma espécie de um demônio, uma coisa assim, né, relacionado com o satanismo. E quando eu adquiri esse livro aqui, esse também da editora Madras, eu consegui compreender então que não se tratava de nada disso, essa visão relacionando essa figura simbólica aqui a uma entidade demoníaca é algo completamente deturpado, e esse livro me trouxe entendimento acerca de muita coisa, ainda que ele contenha informações que não vão ser compreendidas por uma pessoa iniciante. Entretanto, você vai ler esse livro e ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada, você vai ler outras obras e você, quando voltar a relê-lo, vai descobrir muita coisa que você leu aqui, não entendeu, e aí sim vai começar a fazer muito sentido. Você vai começar a entender sim, baseado na bagagem que você vai adquirindo, né, ao longo da jornada, um conteúdo muito profundo. Ele não é um livro que eu, no meu ponto de vista, não acredito que seja o suficiente para você pegar, né? Tem gente que diz que pega esse livro aqui já é o suficiente para você já começar a praticar. Eu não vejo dessa forma, não. Esse livro aqui, sim, ele é muito interessante, é de conhecimento muito profundo,
ele traz muitas verdades, né, acerca do ocultismo, acerca de todas as práticas. Traz muito, mas muito conhecimento, até um certo nível de densidade que uma pessoa que está se iniciando, né, na leitura esotérica não vai compreender. Mas eu recomendo assim mesmo, porque com o tempo você vai ver que você vai extrair lições muito ricas desse livro aqui. Agora, esse aqui, na verdade, eu vou mostrar esse aqui primeiro. Esse livro aqui eu comprei primeiro, mas ele, nesse livro, cita esse aqui. Então tem um manual prático de cabala teúrgica e o manual mágico de cabala prática. Então ambos são complementos, são do mesmo autor, né? O Ali Al-Han, acho que é assim se pronuncia. São livros bem profundos, muito densos no sentido de trazer muito conteúdo. Esse aqui, inclusive, esse Cabala Prática, ele traz o ritual menor do pentagrama e mais outros rituais, né, como menor e maior do pentagrama, menor e maior do hexagrama. Fala sobre o hexagrama unicursal, traz alguns conceitos ali, né, da ordem iniciática da qual fazia parte MacGregor Matters, né? Mas ele não se fundamenta só nisso, não. Muito também em Kabbalah, né? Como diz o próprio nome do livro, né? O título do livro sugere. Muito profundo em Kabbalah, ele traz coisas que eu só fui vir a compreender agora, né? A partir do momento que eu adquiri um outro livro, que inclusive até não está aqui, eu estou lendo, não terminei ainda, que fala sobre os conceitos de magia judaica e cabalística. Bom, esse livro aqui, ele traz rituais, né? Ele traz um conjunto de rituais e foi a partir daqui que eu já comecei a estabelecer, já tendo uma liturgia em mãos que eu fui desenvolvendo, né? A partir de todas as leituras que eu fiz aqui. E esse aqui é que foi me dar, então, finalmente aquele impulso para começar a colocar em prática a magia. Ele cita esse livro aqui, que é o Manual Mágico de Cabala Prática, onde traz esses rituais de banimento. E foi uma das melhores aquisições. Esses dois livros aqui são uma das melhores aquisições que eu fiz até hoje. São muito completos. Inclusive tem coisa que fala aqui nesses dois livros aqui que eu vou até citar depois, que eu fui ver como complementadas em outras obras posteriormente. Eu comprei esse aqui também, de magia teúrgica, mas eu confesso que eu não... Tá vendo um livro bem fininho, mas eu não cheguei a praticar nada do que diz aqui. Mas no início desse livro ele traz uma citação, né, falando a respeito da vida de grandes nomes do ocultismo e aborda, né, sobre as ferramentas utilizadas, os dias, né, de se realizar as operações. Traz aqui umas fórmulas também, é uma forma de você realizar, né, esses rituais, fala dos círculos e tal, mas não é uma forma que eu pratico. É parecido, né, mas eu não sigo esse aqui. Mas ainda assim ele é um livro que traz algumas informações bem interessantes. Esse aqui, né, o Zohar, o Livro do Esplendor, quando eu adquiri esse livro eu ainda não tinha muita noção do papel da Kabbalah no meio de toda a ritualística, de todo o conhecimento esotérico, né? Esse livro aqui não é o Zohar completo. O Zohar, são inúmeros tomos, né? Alguém que traduziu vários desses tomos para o português, que é o Yair Alon, tem no site dele lá as obras para vender. Eu acho que deve ter uns 14 livros lá, de 7 a 14, alguma coisa assim, não me recordo. É um livro muito profundo, né? A Kabbalah é um estudo muito profundo que, segundo os cabalistas, levariam várias vidas, né, para se conseguir alcançar esse conhecimento pleno. Mas ainda assim, esse aqui é um livro maravilhoso, ele traz passagens do Zohar, né? São trechos selecionados, traduzidos para o português, que estão aqui nesse livro, que dão uma compreensão muito interessante acerca da Kabbalah e que vai também complementando todas essas outras literaturas que eu estou apresentando aqui. Esse aqui
fundamental, né? A Clavícula de Salomão. Esse aqui é da editora Chave. Esse livro aqui, ele traz todas a forma de fazer a consagração das ferramentas utilizadas na arte. Existe também essa forma de consagração no Tratado Alimentar de Magia Prática do Papi, né, que eu apresentei aqui, mas eu tirei tudo, foi daqui. Eu comecei a anotar a partir do Papi e depois, quando eu li esse livro aqui, eu mudei de ideia e resolvi tirar daqui. Esse livro aqui também, ele apresenta muito da Kabbalah. Foi aqui que eu comecei a perceber que o uso dos salmos é muito utilizado, né, na magia, e esse livro é um daqueles que compõe todo aquele sistema de magia goétia, né? Aqui você só vai encontrar citações de conjurações que nos dão a entender claramente que você vai chamar por espíritos aéreos de natureza e polaridade negativa. Eu, logo no princípio, não vi isso com bons olhos, não foi do meu interesse lidar com essas criaturas, né? Com esses seres espirituais. Eu queria lidar com seres mais ligados a esferas superiores, né? Ou então, no caso, os anjos, eu conheço como anjos, né? Então, eu me utilizei então, das técnicas de consagração que são ensinadas aqui nesse livro para poder escrever a minha ritualística e, posteriormente, vendo o uso dos salmos, que é muito citado aqui, né? Tem aqui ensinando também a preparação que o mago deve fazer antes do ritual. E o uso dos salmos, então, com o tempo, foi me abrindo a visão, me esclarecendo muito acerca da aplicação da Kabbalah nesse sistema de magia. Magia goétia, o que é tratado aqui nesse livro aqui, é Kabbalah pura. E, posteriormente, eu vim então a conseguir esse aqui. Esse aqui é da editora Sefer, é o livro dos Salmos, em hebraico, tem a transliteração e a tradução em português, na tradução do hebraico, né? Ao contrário dessa Bíblia mais antiga que eu tenho aqui, né? Que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, já está muito velha, já até sumiu aqui a cor do título, ele é alto relevo aqui, aí na câmera eu acho que não vai dar para ver. Essa Bíblia de Estudo Pentecostal eu tenho ela há muitos anos, né? E isso aqui na verdade é um tremendo de um grimório. A maioria das pessoas não se dá conta do que é que contém aqui nesse livro. Mas eu quis obter esse livro dos Salmos aqui para que eu pudesse ter uma potencialização na ritualística, né, pronunciando os Salmos em hebraico. Então eu pronuncio em hebraico, alguns eu pronuncio em português também, porque ainda não deu tempo de aprender tudo. Eu estou aprendendo ainda. E eu fui entender, né, através de todas essas literaturas, todos esses livros aqui, eles falam que o idioma hebraico, né, as letras hebraicas, elas são como se fossem vivos, a gente pode entender como se fossem anjos, né? São consciências espirituais que fazem uma conexão com Deus. Então, seria meio que como entender que o livro dos Salmos, ou a própria Torá, né, no idioma hebraico, seria uma combinação então dessas energias, dessas forças que regem a natureza sob o comando de Hashem. Então, e quando a gente usa dos Salmos, a gente faz uma chamada, uma invocação dessas forças para que elas sejam canalizadas e venham realizar então a nossa intenção no ato mágico. E por que eu coloquei aqui que o título do magista apressado come cru? Se a gente parar para pensar, eu vejo muita gente na internet, nos grupos, né, de magia, pedindo receita. Como que eu faço uma magia para conseguir um amor na minha vida? Para conseguir um emprego, para não sei o que, para toda sorte de finalidade, né? Essas aí geralmente são as que o pessoal mais quer saber, tem mais interesse, né? Porque eles estão mais ligados aos problemas do cotidiano, né? Que é alcançar prosperidade, a pessoa ter uma vida melhor, né? Mais digna, e ter um amor também, né? Parte da natureza humana, pelo menos a maioria das pessoas tem esse desejo de encontrar alguém para compartilhar a vida, né? Para amar e ser amado. Então as pessoas pedem muito isso e muitos procuram direto na Goétia, né? Ou Goécia, vão direto para sistemas de magia que lidam com energias
mais caóticas, eu não vejo de uma forma muito aconselhável. Não que seja proibido lidar com isso, mas eu acredito que a forma mais segura de se começar seria primeiro se elevar às esferas superiores, onde você adquire então uma certa autoridade espiritual, evolui, né? Adquire um entendimento de como que é que funciona as hierarquias, como que funciona a espiritualidade, além daquilo que a gente pode ver, além da matéria, e só depois então uma pessoa tendo adquirido uma certa bagagem, ela então vai fazer o caminho de descida, né, da árvore da vida. Primeiro sobe, depois desce para poder alcançar então essas energias que atuam aqui no plano da matéria, né? Eu vejo isso de uma forma mais segura. Então uma pessoa que eu penso que tem muita ansiedade para poder alcançar, né, a solução dos seus problemas e não se prepara da forma adequada, adquire uma informação pela metade e já vai se lançando numa prática que ela desconhece por completo, né? Faz uma leitura mais ou menos ali, não acho que já dá aqui, já vai, começa a fazer uma leitura uma ritualística de contato com esferas que ela não compreende, de cuja natureza ela não sabe, né? Ela desconhece. Isso pode ser muito prejudicial, pode virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo. Eu mesmo fui compreender a forma que a Kabbalah foi entranhada nesse sistema de magia, né? Principalmente que é citado aqui nesse livro que eu falei, a Clavícula de Salomão, através do uso dos salmos. Né? Os judeus eles utilizam dos salmos como magia, né? A segulot, na verdade, que é plural de segular. Né? Vou pensar que de uma forma assim, não é bem isso, né? Mas é uma forma meio tosca assim, mas pelo menos vai dar para entender. Pensando, por exemplo, uma pessoa que faz uma espécie de simpatia, né? Faz uma oraçãozinha e tal e bebe um copo d'água, por exemplo. Né? Isso é feito na magia judaica, só que é com salmos. E os salmos, como eu disse, né, eles são tratados ali como consciências, emanações divinas que estão atuando, circulando através da árvore da vida, através da criação, dando essa manutenção na criação, sob as ordens do Criador, né? Todas as coisas, o grande arquiteto do universo. Então, através dos salmos, né, que são utilizados nesse sistema aqui, o magista ele vai adquirir essa autoridade espiritual, vai atrair essa energia e prepara o terreno, então, para que esse contato seja um contato seguro e eficaz. Por isso, o magista que não estuda, né, que igual, por exemplo, quando eu li esse livro aqui, o Manual Mágico de Cabala Prática, tem um determinado trecho aqui onde o autor cita, né, sobre o uso dos salmos, a importância dos salmos. Ele fala aqui também nas letras hebraicas aqui, ele cita sobre o uso dos salmos e foi uma parte que eu confesso que eu, naquela minha ansiedade toda de alcançar o máximo de conhecimento possível para já começar a lançar nas práticas, muita coisa que eu li, eu acho que eu não dei a devida importância. Foi uma leitura que eu meio que engoli sem mastigar. E isso é algo que pode levar a gente a cometer erros, né? Depois, mais adiante no processo. Porque você pega a informação, não assimila, não digere aquela informação da forma que deve ser, para absorver aquele conhecimento, né, em sua plenitude e depois aplicá-lo nas suas práticas. Então tem muita coisa que eu estou redescobrindo e eu vejo que muita gente não lê nada disso aqui, pega uma receita de bolo pronta na internet e já quer se lançar na prática. E isso é algo muito perigoso, não aconselho ninguém a fazer isso. Controle a sua ansiedade e leia muito. E mesmo depois de ter lido muito, saiba que assim como Sócrates concluiu, você não sabe nada. Ainda assim, você vai estar sujeito a cometer erros. Nunca se julgue um mestre, aquele que sabe tudo, e mesmo depois de ter lido muita coisa. Ainda assim, isso aqui é só o básico, né? Tem gente que tem uma bagagem literária absurda aí que complementa, né? Faz com que a pessoa consiga tirar um grande proveito nessa jornada que a gente percorre durante essa vida aqui, acessando as esferas espirituais para então
realizar a nossa intenção e a nossa vontade, tornando a nossa vida uma vida mais agradável, mais próspera e mais frutífera. Então eu deixo esse conselho para você. Estude. Ora et labora, como dizem os alquimistas. Eu fico por aqui. A gente se vê. Até mais.